abertura do programa, hoje o Bom Dia Divinópolis aborda um assunto extremamente importante, dentro dessa proposta de trazer sempre informação para o telespectador e também para o ouvinte, que é a situação da destinação de resíduos sólidos, né? O popular aterro sanitário, né? Inclusive ontem o programa recebeu os moradores lá da região para pontuar aqui algumas situações, algumas reivindicações que eles têm feito, né? E hoje nós vamos trazer todas as informações, porque eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM, né? O controlador do município, Diogo Vieira, tá aqui também o assessor especial do prefeito, Fernando Henrique, para que a gente possa trazer aqui informações para os ouvintes e também para os telespectadores. Bom dia, viu, Diogo? Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. Bom dia a todos aí da Rádio Minas, da TV Candidez. Obrigado mais uma vez pelo espaço. E né, Flaviano, é mais uma situação em relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi a pauta, né, a pauta do governo, né, desde o início da gestão, que é resolver a questão do meio ambiente do município de Divinópolis. Fizemos um plano municipal direcionado à água e esgoto, já tivemos uma solução bastante vantajosa ao município, e paralelamente nós caminhamos também com a questão do manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Divinópolis tem hoje um aterro controlado que, segundo a legislação federal, né, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, ele já deveria ter sido encerrado esse ano, em agosto desse ano de 2024. O último prazo para encerramento de todos os aterros sanitários, de todos os aterros controlados em todos os municípios do Brasil. Então, é mais uma pauta de um assunto estratégico, mais uma tarefa, né, que o prefeito nos passou, e estamos agora discutindo, né, a modelagem do aterro sanitário. Então, o município hoje, atualmente, está inserido dentro de um consórcio, que é uma recomendação que a solução seja regionalizada, né, que não seja só individualista para resolver os problemas do município de Divinópolis, mas há uma orientação do Ministério Público do Meio Ambiente que seja feito em Divinópolis, uma vez que, como o município maior gerador da massa de lixo da região, ficaria mais vantajoso ao cidadão, né, com uma tarifa menor, que a unidade de valorização de resíduo, que é a nova tecnologia que está sendo discutida e que será implantada, seja realizada no município onde gera a maior quantidade de resíduo. Então, Divinópolis está dentro do CIAS, né? E estamos aí agora com essa discussão. Primeiro, vale ressaltar que não é a criação de um novo lixão. Na verdade, é o encerramento do lixão atual. O que o município tem defendido é que o aterro controlado hoje existente, lá próximo ao Complexo Ferradura, após a ponte do Complexo Ferradura, seja extinto e encerrado. E ali deverá ser feita uma recuperação ambiental. Não é para a criação de um novo lixão ali. Ali naquele local, onde tem os moradores aí que vêm criticando, ali será revitalizado, muito pelo contrário. Será encerrado e será proposta, né, o que está sendo proposto, é uma nova tecnologia com menor impacto ambiental, praticamente não tem impacto ambiental, que vai destinar corretamente o lixo de toda a região e de Divinópolis, de forma que não gere impacto ao meio ambiente e não gere impacto também aos vizinhos, né? Que na verdade também tem que ser ressaltado que só pode ser instalado um aterro um aterro sanitário, comunidade de valorização, aonde o zoneamento permite. O zoneamento tem que permitir. Nós não vamos instalar em comunidades residenciais, em bairros residenciais. Isso está fora de cogitação. É apenas aonde é zoneamento industrial. Então, só para ficar bem esclarecido isso aí, Flaviano. Nós vamos, inclusive, pontuar alguns pontos importantes aqui, né, para o Diogo trazer todos os esclarecimentos. O Fernando também, deixa eu cumprimentar o Fernando. Bom dia, seja bem-vindo, viu, Fernando? Flaviano, bom dia a todos que estão acompanhando o programa. E agradecer o espaço que você abre para a gente esclarecer algumas mentiras, né? Que meia dúzia de pessoas que têm um interesse político nessa situação estão falando e tentando criar um pânico na população de Divinópolis. É um prazer recebê-los aqui para a gente pontuar todos esses esclarecimentos, né? O Diogo até falou de uma situação importante, né, Fernando? Hoje o município compõe um consórcio intermunicipal por uma orientação e uma solicitação do Ministério Público. O município até
pensou e cogitou a possibilidade de resolver a situação do resíduos sólidos de forma independente. Na verdade, Divinópolis produz uma quantidade de lixo que ela consegue fazer a instalação dessa indústria, né, para o tratamento do lixo. Só que as outras cidades que estão aqui em volta, como são cidades menores, a produção de lixo é muito menor. E existe então a dificuldade para elas fazerem isso, e aí até no sentido de desenvolvimento regional, né, é que Divinópolis está fazendo parte do consórcio, que já vem fazendo seus estudos há mais de 2 anos, né, e para poder identificar qual que é a melhor forma de solucionar o problema e acabar com o lixão, não só aqui em Divinópolis, mas em todas as cidades, né, que isso é uma realidade que não está só aqui na cidade, é uma realidade que está em todos os municípios, né, a legislação não permite mais que isso aconteça, e o que algumas pessoas não querem entender é que o que se busca é a solução para o problema, não é criar outro problema não. Né? Tá falando assim, vai instalar um novo lixão de Divinópolis. A legislação nem permite que se crie um lixão, né, do formato que existem hoje nas cidades. Tá? Você citou a questão do plano municipal, né, Diogo? É importante a gente começar, né, a explicação por esse ponto, porque o plano municipal de saneamento, ele também traz aí parâmetros e ações em relação a resíduos sólidos, porque o município hoje, ele corre contra o prazo para atender, né, as metas estabelecidas pelo governo federal. Exatamente, Flaviano. A gente sabíamos, né, desde o início da gestão, dos grandes problemas que o município deveria enfrentar. E somente uma administração com coragem é que poderia assumir o protagonismo e resolver os problemas existentes no município. A questão dos resíduos sólidos foi tratada no plano municipal, foi feito um diagnóstico, foi feito um prognóstico e constatou-se, né, pela legislação federal, pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que o aterro hoje existente, que na verdade não é nem aterro controlado, nem aterro sanitário, é um aterro controlado e também não é um lixão, mas é um aterro que está irregular, é um aterro que hoje não atende mais às normas ambientais vigentes. Então, na verdade, em decorrência do passivo que lá existe ambiental, a área hoje onde é aquele aterro controlado, que é o nome técnico, é aterro controlado, deverá ser encerrado e feita uma recuperação ambiental ali. E a nova proposta que está sendo estudada, que está sendo elaborada, é uma coisa muito mais moderna, com muito menos impacto à população, à região, e que irá solucionar de forma correta toda a destinação do lixo produzido no município de Divinópolis e da região. E será instalado numa área que o zoneamento municipal permite, que para não prejudicar os moradores. E, né, por mais que seja uma área que é industrial, tem moradores próximos, onde que está sendo indicado hoje. Mas ali também tem que fazer um levantamento ambiental sobre os requisitos legais da instalação. A gente indica uma área. A área tem que ter o quê? Metragem, tamanho para comportar o empreendimento e o zoneamento permitir. Então, a área que foi selecionada para ser em Divinópolis é aquela área próxima lá ao Complexo Ferradura. Lá tem zoneamento e tem um tamanho que o empreendimento exige para poder fazer os investimentos necessários e atender a legislação ambiental e também o meio ambiente. O meio ambiente agradece quando o lixo é destinado de forma correta, sem impactos ambientais. Esse é um ponto importante que você entrou, Diogo, porque é um dos questionamentos em relação ao possível local de instalação do aterro sanitário, né? É hoje a área mais apropriada em Divinópolis, de acordo com o município, para receber uma instalação nesse sentido. Primeiro é importante a gente destacar, Flaviano, que não existe uma área já pré-selecionada para ser instalado esse investimento, essa empresa. A empresa que ganhar a licitação, né, do consórcio, ela vai fazer um apanhado e vai selecionar e vai indicar, acho que a melhor área é essa daqui. Mas pode ser em Araújos, pode ser em Perdigão, pode ser em Pitangui. Não existe hoje um martelo batido falando que vai ser na cidade de Divinópolis, certo? Uma das áreas que o consórcio já mapeou que
pode ser viável colocar essa indústria nessa região que o Dr. Diogo acabou de explicar. Agora, um ponto que a gente tem que levantar é o seguinte: Divinópolis é o maior produtor de lixo de todas as cidades do consórcio. Pela lógica, e eu falo da lógica do bolso, para ficar mais barato para o contribuinte divinopolitano, a lógica é quem produz 10 toneladas de lixo trazer para cá, ou Divinópolis, que produz mais de 200 toneladas de lixo, pagar para transportar para outra cidade. E aí tá falando assim, mas a população vai pagar mais caro, vai pagar mais caro. Se for em outra cidade, a população vai pagar mais caro sim. Porque se for em outra cidade, a gente vai ter que pagar para transportar 200 toneladas de lixo para lá. Agora, se for numa região aqui de Divinópolis, nós não temos que pagar nem um centavo a mais. O que a população paga hoje, junto com o IPTU, já é suficiente para custear o tratamento do lixo. E o detalhe é o seguinte: a gente tem que pensar no interesse público. Qual que é o interesse público disso? É 249 mil pessoas pagar mais caro porque 1.000 pessoas tá dando chilique pro interesse pessoal? Ou a gente pagar mais barato para manter aqui na cidade e trazer uma empresa que vai dar uma arrecadação equivalente ao que a Farmax produz hoje em Divinópolis e gerar ainda 600 empregos direto para poder desenvolver economicamente a cidade de Divinópolis? Então, assim, tá falando em taxa, vai criar taxa, vai aumentar. Muito pelo contrário. Se o empreendimento vier a ser em Divinópolis, a população vai pagar a mesma quantidade que já paga hoje, dividir de 12 vezes. Porque hoje você paga à vista no IPTU. Se o empreendimento for aqui, vai diluir esse valor durante 12 prestações na conta de água. Agora, se o empreendimento for em outra cidade, por causa de chilique que 1.000 pessoas tá dando, 249 mil pessoas vai ter que pagar mais caro sim, porque nós vamos ter que transportar o lixo daqui para outra cidade. Esse é um ponto importante, é outro questionamento em relação à questão da taxa, né? O município de Divinópolis tem feito essa defesa, que hoje o que é pago, acoplado ao IPTU, é suficiente para arcar com esse custo. Exatamente, Flaviano. O doutor Fernando é testemunha do tanto que a gente brigou pela tarifa, pela menor tarifa. E a menor tarifa só é possível se o maior gerador do resíduo for onde for instalada a unidade de valorização com aterro sanitário. Então, transportar 200 toneladas, nós estamos falando aí, de 10 caminhões containers diários, carregando o lixo de todo o município de Divinópolis para outra cidade. Então, assim, onera muito o valor da tarifa. E sendo em Divinópolis, segundo nós temos os estudos, o que já se paga hoje na guia de IPTU de taxa de lixo já é o suficiente para poder pagar pelo serviço e tratar corretamente o lixo em Divinópolis, sem onerar mais a população. Isso já é um estudo realizado em que viabiliza que o que já se paga hoje, que vai junto na guia do IPTU de todo cidadão, será o suficiente para estar coletando o lixo e destinando o lixo adequadamente se for em Divinópolis. Agora é importante ressaltar, né, que devido à logística é mais interessante, né, para o consórcio e também para a empresa concessionária instalar em Divinópolis, mas se Divinópolis fosse fazer de forma independente, aí seria em Divinópolis também, né, porque de forma independente você não poderia fazer a instalação em outro município, locando uma outra área, teria de ser na cidade. Então é importante essa análise, né, dentro dessa visão prática também. Exatamente. Nós temos que resolver o nosso problema. A legislação federal determinou que isso seja resolvido. Se não for através do CIAS, será individual, sem o CIAS. Mas, sem o CIAS, a viabilidade do negócio e o empreendimento não será dessa magnitude que o doutor Fernando falou, que é a geração de renda, emprego. E aí, emprego, gente, o pessoal tem que entender que está com uma concepção muito preconceituosa em relação, talvez, à parte histórica, né? Que é imaginar que emprego é aquele catador de lixo lá. Não é aquilo. São empregos formais, com mão de obra qualificada, pessoas treinadas, seletistas com a carteira assinada. São empregos formais de pessoas capacitadas. Não é um catador que vai ficar lá. Pessoas que vão ter os direitos mínimos garantidos, trabalhando
numa unidade de valorização de resíduo, porque tudo que se gera de resíduo sólido, uma boa parte é aproveitada e gera receita para a concessionária e, consequentemente, tarifária, porque toda a receita acessória que a concessionária conseguir, em razão do reaproveitamento do que ela recebeu do resíduo sólido, ela pode vender aquilo, pode produzir um outro tipo de insumo para vender para a indústria. Então, aquilo dali tem um valor econômico. E a parte deles será aterrado, que não tem aproveitamento econômico, e parte será reaproveitada, gerando receita acessória, que indiretamente repercutirá na tarifa cobrada. Então, o empreendedor, a nova empresa, ela irá adotar o aterro, juntamente com a unidade de valorização, de tecnologias que aproveite ao máximo o que está sendo encaminhado, porque o aterro em si é prejuízo para a concessão, para a empresa, para o empreendedor. Por quê? Porque ele demanda de ter ele gera um passivo, que ele tem que cuidar daquele passivo, né? Ele vai ter que aterrar, obviamente, de forma ambientalmente adequada, todo impermeabilizado, para não deixar contaminar o lençol freático, todas as normas de legislação ambiental terão que ser seguidas, enquanto que, se ele aproveita aquele lixo que chega e revende, ele gera uma receita e não precisa aterrar. Então, é assim, um empreendimento formalizado, legalizado, ambientalmente adequado, sem impacto ambiental. Eu estive em uma empresa próxima aqui em Divinópolis, que a sede da administração da empresa, semelhante a essa proposta nossa, é ao lado de células de resíduo. E a sede é com janelas abertas, você não vê odor, você não tem bicho peçonhento próximo. E é ao lado onde é realmente destinado o lixo. Porque a tecnologia hoje existente é muito mais avançada do que a que tem hoje atual. Então fica essa visão preconceituosa do que é que está sendo proposto de fato. É importante essa explicação técnica, né, sobre essas medidas que são adotadas para evitar os impactos ambientais, porque também foi um dos pontos questionados pelos moradores. A questão da revitalização da área que é usada hoje como aterro controlado. Aí eu preciso fazer uma pergunta. O município consegue iniciar qualquer ação de revitalização, de recuperação daquela área, antes de finalizar, né, o processo de descartar ali o resíduo sólido, Ju? Não. Ali hoje, atualmente, é o único local existente, né, que o município pode estar destinando o seu resíduo sólido. Então, assim, a demanda de realizar essa concessão, né, desse serviço para uma nova empresa, a empresa começar a operar, começar a destinar corretamente os resíduos sólidos, aí sim, depois que já tiver o local definido, licenciado, ambientalmente adequado, aí sim passa-se a fazer a parte de revitalização do atual aterro controlado. Ou seja, enquanto o município não der esse próximo passo, não há como tomar nenhuma medida de revitalização da área que, durante anos, né, atende o município como aterro controlado. É, isso mesmo, Flaviano. Precisa de instalar nova empresa para começar a revitalização dessa área. O que a gente percebe é que é um pensamento, assim, de pessoas extremamente egoístas, porque eu não quero receber o lixo de outra cidade aqui, mas eu quero mandar o meu lixo para outra cidade. Então, se todo mundo começar a fazer esse movimento, eu não quero lixo aqui, eu não quero lixo aqui, nós vamos mandar o lixo para a lua, de certo, né? Porque eu não quero receber o do outro aqui, mas eu quero mandar o meu para outra cidade. De pessoas que não têm um mínimo de capacidade de entender que a região precisa se desenvolver e que a cidade precisa se desenvolver também, né? A gente não pode continuar com a mentalidade de pensar só no meu umbigo, de pensar se eu vou ter prejuízo com isso ou com aquilo, um prejuízo que a pessoa sequer sabe que vai existir. Ah, porque vai instalar outro lixão aqui do lado do meu terreno que eu tenho propriedade aqui, do lado da minha chácara. E aí, se falando em lixão, já acha que vai ter prejuízo, que vai ter degradação ambiental, mas não conhece, não sabe o que é o projeto, nunca foi numa UVR, igualzinho está sendo proposto fazer aqui. E o principal que eu falo é o seguinte: o grito de meia dúzia de pessoas pode prejudicar 250 mil habitantes que vão ter que pagar mais caro por causa dessa revolta, dessa politicagem que está sendo feita, porque é um projeto que vem sendo discutido há mais de 2 anos, foi feita audiência pública e ninguém falou nada. Aí agora, de 3 meses para cá, resolve se revoltar com a situação e querer fazer audiência pública na Câmara, mas quando teve a audiência pública, que o próprio vereador não participou, não deu sugestão, mas agora ele quer fazer, né, de palco politiqueiro para a eleição,
uma audiência pública aqui, mas não participou da outra que teve. 2 anos o projeto sendo discutido, nunca deu uma opinião, nunca compareceu na reunião, nunca quis propor algo que seja construtivo para desenvolver a cidade e a região. É importante dizer que as deliberações, né, aqui a gente está apresentando a proposta, a discussão e o projeto. As deliberações ainda irão acontecer com a presença de todos os municípios consorciados, né? A expectativa é que essas assembleias aconteçam em outubro. Exatamente. Só lembrando aqui, Flaviano, a autorização para o consórcio realizar a concessão foi feita pela própria Câmara. Tem uma lei municipal que autorizou o consórcio, né, que está conduzindo esse processo, a realizar a concessão e a definir a modelagem do que está sendo proposto. Por certo que a gente, o Divinópolis, por ser o maior município, nós participamos da elaboração do edital, do plano de trabalho, né, do termo de referência, né? Mas isso só foi possível porque há uma lei autorizativa em que concedeu o direito ao consórcio de propor a melhor solução para a questão do resíduo sólido da região. E essa lei foi aprovada na Câmara. Então, assim, nós não estamos sozinhos. Eu acredito que a Câmara Municipal, quando aprovou, analisou, estudou esse projeto também. Então, de forma que o CIAS hoje existe e está tendo essa discussão porque houve uma legislação autorizando. E é por isso que o Bom Dia Divinópolis está aqui trazendo informações, né, técnicas importantes para que a população também possa entender, né, a proposta, a dimensão, os objetivos e principalmente os resultados desse projeto. Muito obrigado, viu, Diogo? Muito obrigado, viu, Fernando, pela presença. Obrigado, Flaviano, mais uma vez. E estamos aí para tirar dúvidas, mais outros esclarecimentos que forem necessários aí. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo espaço, Flaviano. E eu queria convidar o MPA, a TV Candidez, para conhecer algo parecido que tem aqui perto, que é na cidade de Betim, que é onde nós fomos conhecer. Vocês vão poder mostrar para a população e tirar esse preconceito sobre o que é essa nova indústria de tratamento de lixo. Então, se vocês tiverem interesse, né, a gente pode até acompanhar nessa visita aqui perto, em Betim, e vocês vão ver, como o Diogo falou, a sala da administração, o prédio da administração fica no meio do empreendimento. Não fica nada separado, nada de janela fechada, nada de lixo sendo enterrado, até porque, como o Diogo falou, quanto mais lixo a empresa aterrar, mais prejuízo é para ela, porque quanto mais ela conseguir aproveitar, mais ela vai ter lucro com isso. E, consequentemente, o município também com a arrecadação de imposto. Então fica aqui, né, o convite para o Sistema MPA, para a TV Candidez ir lá e conhecer o empreendimento. Vai ser um prazer poder mostrar, né, e trazer essa informação precisa aqui para o ouvinte e também para o telespectador. Muito obrigado pela presença. Eu reforço aqui que a entrevista na íntegra fica disponível no portal sistemampa.com.br